Olá pessoal, tô de volta aqui no especial do horror e não tinha como ser diferente. O livro do mês dos 12 para 2020, agora no mês do horror, tinha que ser meu. Pra quem não sabe, não assistiu esse projeto maluco que a gente fez, a gente acabou escolhendo 12 leituras para esse ano, uma para cada mês, através de gêneros, um sorteio muito maluco que a gente fez, e eu saí com terror, thriller psicológico e conto. E no conto, a Raquel ainda colocou Edgar Allan Poe, como se não fosse suficiente ter tirado todos esses outros gêneros. Então eu tinha bastante opção para trazer aqui para vocês. Eu já falei sobre o Junji Ito no quesito de horror e terror, então já não dava para falar sobre ele de novo. Então eu resolvi trazer ninguém menos do que Edgar Allan Poe, que faz todo o sentido num mês do horror. A gente já falou, na verdade a Raquel já falou sobre ele aqui, inclusive foi o primeiro vídeo do primeiro especial de horror do canal. Eu vou deixar aqui nos cards, a Raquel já fez 2 vídeos sobre diferentes contos desse autor. O Edgar Allan Poe foi um autor, foi um gênio aí da literatura que escreveu os seus livros no século XIX, então ele nasceu em 1809 e a maioria das suas obras foi escrita nas décadas de 1830 e 1840 até a sua morte, que foi em 1849. Então sim, ele morreu muito jovem, ali nos 40 anos, e ninguém sabe muito bem a causa da morte dele. Pode estar relacionada a drogas, a álcool, até mesmo especula-se um suicídio, mas não é isso que a gente vai falar aqui. O Poe, ele é considerado, como eu disse, um grande gênio da literatura, né? Ele é considerado precursor de diversos gêneros, ele é usado como referência por diversos autores, como por exemplo o próprio Stephen King. Ele é um dos pais aí desse gênero mais gótico, mais de terror, mais de horror. Então assim, ele é extremamente aclamado, só que todo esse renome desse autor veio pós a sua morte. Então ele não foi reconhecido em vida, ele não tinha sucesso enquanto ele ainda estava vivo, e ele realmente tinha muitos problemas em se manter apenas como um autor, né, de ser só a literatura como renda. Então todo o seu reconhecimento e a sua genialidade foram enaltecidos após a sua morte. E a gente tem aí, como eu disse, ele como referência não só para o terror e para o horror, mas também como referência até mesmo para a ficção científica. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o conto Berenice, que é um dos mais famosos dele, que foi o conto que a Raquel passou para eu ler. E eu, assim, confesso que eu sempre tive um certo receio em ler Edgar Allan Poe. Não foi o primeiro conto que eu li dele, o Berenice. Eu acabei lendo no ano passado Os Crimes ou Os Assassinatos na Rua Morgue, que eu acabei resolvendo falar dele aqui também nesse vídeo, mas eu vou falar depois do Berenice. Berenice, então, um dos mais famosos, acho que tirando o Corvo, que é sem sombras de dúvidas o grande nome desse autor, né? Eu acho que todo mundo já escutou falar do Corvo. O Corvo, ele é um poema, e eu acho que talvez não seja a melhor indicação de entrada na obra do autor, porque você pega ali uma escrita da época do século XIX, que já não é das mais fáceis, e ainda em versão de poema, talvez seja demais. Assim, eu não sei, tá, gente? Isso é uma opinião minha, é uma coisa que eu acho e que eu teria dificuldade de ser a minha primeira leitura e que talvez fosse atrapalhar um pouco da minha experiência com o autor, porque eu acho que pode ser um pouco demais, assim, sabe? De ser porque o poema, pra mim, eu já falei disso algumas outras vezes aqui, não é um tipo de leitura que eu tenho tanto contato, então é um pouco mais difícil, e por esse motivo eu deixei pra ler o Corvo mais pra frente. Eu li depois de ter lido o Berenice. Mas enfim, sem ficar enrolando, vamos falar então do conto em si, que é o Berenice. Ele foi escrito em 1835, se eu não me engano, e eu peguei ele em e-book. A Dark Side tem 2 livros maravilhosos do Edgar Allan Poe, que chamam Medo Clássico, tem o volume 1 e o volume 2. Nesses livros, eles fizeram uma divisão muito interessante, que eu acho que é até um jeito de você escolher por onde entrar na obra do Edgar Allan Poe, que eles dividiram os contos por algumas temáticas. Como, por exemplo, no primeiro livro tem a temática de narradores homicidas, que a Raquel já falou aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra vocês. Então, os contos que estão ali nessa temática narradores homicidas, é claro, vão ser sobre narradores que mataram pessoas. Então, eles dividiram os contos nessas temáticas, e eu acho legal de você, talvez, escolher uma dessas temáticas e escolher um conto ali dentro para adentrar a obra do Poe.
Eu não fiz isso, eu fui seguindo a indicação da Raquel mesmo. Eu tenho o conto no meu Kindle porque a Darkside, alguns meses atrás, disponibilizou alguns desses contos do Poe gratuitamente, mas eu acho também que, não sei se toda a obra, mas eu acredito que sim, do Poe já está em domínio público. Então são livros que você vai ter uma maior facilidade de acessar, porque já tem muito tempo, né? Já que é século XIX. Enfim, gente, tô enrolando aqui nessa introdução eterna. Vamos lá. Uma característica muito grande das obras do Poe, duas na verdade. Uma delas é de que todas as suas histórias, os seus contos, os seus poemas, eles de alguma forma têm uma relação com a morte. Então ele tem essa questão, ou pode ser para um lado mais sombrio, ou pode ser para um lado mais melancólico, explorando a sinistreza, né, a parte mais nojenta, mais grotesca da morte, ou então a parte mais voltada para a psique humana, ou para a relação das pessoas com a morte, ou com o luto, ou com essas diversas facetas. Então, as histórias do Poe geralmente têm essa relação direta com a morte, e também, eu não vou falar todos, porque eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que a grande maioria dos contos dele são narrados em primeira pessoa, por narradores personagens, e que muitas vezes eles conversam diretamente com os leitores. No conto Berenice não é diferente, a gente tem um narrador personagem que vive ali na casa, na mansão dos pais, ele tem uma família muito bem de vida e ele acaba vivendo meio enclausurado ali devido a uma espécie de uma doença. Não fica muito clara pra gente que doença é essa. Ele intitula como uma doença, esse narrador, e ele fala que é uma doença relacionada à atenção. Então, não no sentido de déficit de atenção, que é algo que a gente tem mais contato, mas quase que um contrário, no sentido de dar muita atenção para alguma coisa. Então, de parar por horas ou até mesmo dias para ficar analisando ou admirando uma palavra, por exemplo. Nas palavras dele, ele fala que às vezes ele ficava repetindo inúmeras vezes a palavra até que ela emitisse apenas um som sem muito sentido na boca dele. Ou então que ele parasse para admirar um objeto por horas e dias a fio e ficasse focado somente naquilo. E ele acaba sendo esse personagem super introspectivo, até um pouco solitário em certas formas. E essa obsessão dele, né, eu acho que chega a ser quase que uma obsessão com as coisas, ele também apresenta essa questão da atenção pra gente nas dualidades da vida. Então ele fala muito sobre como, por exemplo, a felicidade, ela não existe sem a infelicidade. E essa dualidade, ela é trazida pra gente ainda com a personagem Berenice, que é o contrário do nosso narrador personagem. Então, no momento que a gente tem esse narrador que tem essa doença da atenção e que ele fica muito na dele, que ele é um pouco solitário, introspectivo, a gente tem a Berenice, que é uma jovem extremamente alegre, extremamente aberta, né, que esbanja jovialidade e alegria por onde ela passa, e o narrador, ele tem uma admiração muito grande pela Berenice e por isso tudo que ela representa, até mesmo por ser de certa forma o grande oposto dele. E aí, infelizmente, uma outra doença acaba acometendo a Berenice também. A gente não sabe novamente que doença é essa, mas o narrador vai, né, contando pra gente os sintomas porque ele próprio acompanha essa deteriorização da Berenice, né, tanto física quanto da pessoa mesmo, né, de ir perdendo todas essas características que ele tanto admirava, e ele sente isso de uma forma, ele tem muita tristeza, muita melancolia quanto a isso, quanto a esse relacionamento dele com a Berenice. Então essa deteriorização, essa evolução do quadro da Berenice associada com a obsessão que esse personagem tem, que vão nos levar ao desfecho da história e que vão também criar uma ambientação bem sombria e bem misteriosa para chegar no fim, que é um final aí que dá para você esperar algumas coisas, mas que não deixa de ser chocante e um pouco surpreendente. Então eu não vou entrar em detalhes do que acontece, porque eu acho que faz toda a diferença. A Raquel falou isso aqui em um dos vídeos dela, e eu concordo que a estrutura da narração, a forma que o personagem, nesse caso narrador, mas né, no caso o Edgar Allan Poe, te conduz pela história, é o que faz
a diferença nos contos dele. Então, nesse não é nossa, ficou diferença diferente, mas nesse não é diferente. Eu acho que a experiência de você ler e de você ir pegando os sentimentos desse narrador e de tentando adivinhar o que vai acontecer a maior parte da experiência literária que você vai ter, e não faz sentido eu vim aqui contar o que vai acontecer no final. Enfim, gente, esse é o conto Berenice, foi um conto que eu gostei bastante. Eu fui sem muitas expectativas, apesar de ter o receio que eu disse pra vocês de ler Poe. Então, assim, eu tentei tirar um pouco, aliviar um pouco das expectativas, o que foi bom. Eu gostei bastante, eu acho que eu consegui entender o porquê que as pessoas falam tanto dele, justamente por essa ambientação que ele cria e por todos os sentimentos que ele consegue evocar em poucas páginas. Então, ele passa de uma coisa super corriqueira ali, de um dia a dia, pra uma coisa muito, muito, assim, bizarra, até com um certo toque de raiva que você sente, medo e suspense. Então, ele passa por todos esses sentimentos, ele te leva por todos esses sentimentos junto com o narrador. E, assim, eu achei muito genial mesmo isso ter sido feito em poucas páginas. Então, eu gostei bastante e pretendo ler outros contos desse autor. Mas, além do Berenice, eu quis trazer aqui pra vocês também um outro conto dele, que foi realmente o meu primeiro contato com o autor, que foi Os Crimes ou os Assassinatos da Rua Morgue. E por que que eu quis trazer isso aqui também? Porque eu acho que, além ali de tudo que eu já falei do Poe, né, já deixei muito claro aqui que o cara é muito foda mesmo, eu gosto do fato de que ele foi o pai do romance policial, basicamente. Ele foi o primeiro a trazer um detetive, essas histórias de detetive, que inspirou ninguém menos do que Arthur Conan Doyle a criar o Sherlock Holmes e também Agatha Christie a criar o tão querido Hercule Poirot. Então, eu não sei se vocês sabem ou se vocês já descobriram isso por aí. Romance policial é um dos meus gêneros favoritos, é um dos gêneros favoritos da Raquel. Foi um gênero que fez toda a diferença no meu processo de me tornar uma leitora. Então, Agatha Christie é, sem dúvida nenhuma, a minha autora preferida. Então, quando eu me deparei com o Auguste Dupin, que é o investigador, que é o detetive do Allan Poe, ficou muito claro para mim as referências em que a Agatha Christie e o próprio Arthur Conan Doyle beberam para criar os detetives deles, e também de como surgiu toda essa temática, né, do romance policial, de ter um grande detetive e que o detetive nem muitas vezes é, assim, aquela pessoa muito boa, que ele tem alguns pontos, né, às vezes até um anti-herói, que é usado até hoje aí por diversos outros autores e que super funciona e que eu particularmente adoro. Os Crimes da Rua Morgue, ou Assassinatos da Rua Morgue, eu sei que tem diferença da tradução do título. Eu acho que no Brasil é Os Assassinatos da Rua Morgue e no Portugal é Os Crimes da Rua Morgue. Eu acho que é essa a diferença do português. Ele é um conto que você vai acompanhar realmente um assassinato que aconteceu ali num prédio e que tem as pessoas, as testemunhas, as pessoas que moram ali no prédio que são suspeitas. Elas têm relatos muito, muito loucos até, sabe? Coisas um pouco incoerentes que não fazem muito sentido. A cena do crime também é muito caótica, é uma coisa que nunca foi vista, é uma coisa sem precedentes ali, que nada tá fazendo muito sentido. Nem como o corpo foi achado, como que tá a cena do crime, como que as pessoas relatam, as coisas que as pessoas escutaram, as coisas que as pessoas viram, nada tá fazendo muito sentido. Então fica aquela dúvida, né? Quem tá mentindo? Quem tá inventando a história para tentar se livrar? O que realmente aconteceu? E a gente vai acompanhar o nosso detetive Dupin solucionando esse crime com um desfecho que eu sinceramente não esperava mesmo. É uma coisa muito louca, é um negócio que assim, gente, sinceramente, é muito louco. Eu acho que muita gente pode até, até levemente nonsense, não vou negar, mas eu achei mais interessante mesmo foi a caracterização do detetive que leva a todas essas referências que eu já disse pra vocês. Então ficam aqui duas dicas de contos desse autor. As duas são bem diferentes, né? Uma é mais
romance policial, a outra é bem mais suspense e um leve terror. Então são duas vertentes diferentes, ele tem essa amplitude nos contos dele que eu acho que vale a pena vocês explorarem e irem para um lado que agrade mais nesse primeiro momento. E como eu disse, deixe para ler O Corvo um pouco mais pra frente, né? Vamos deixar pra ler a grande obra dele aí depois um pouco, porque é uma obra um pouco mais difícil de se absorver, mas que também vale a pena a leitura, porque logo depois que eu li Berenice eu acabei lendo O Corvo, porque a curiosidade não aguentou. Então é isso que eu tinha pra falar com vocês. Se vocês já leram Poe, deixa aqui nos comentários qual que é o conto que vocês mais gostam, se vocês já leram algum desses, se vocês concordam com o que eu falei aqui, né? Se vocês têm interesse em ler Poe, deixa também nos comentários se vocês estão gostando desse especial de horror, de ver a nossa cara todos os dias, com vídeo todos os dias, as temáticas que a gente tá trazendo. São temáticas pesadas a maioria das vezes, mas são grandes referências aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.